Pode parecer simples demais. Um copo de água, colocado em um canto da sua casa. Nada além disso. Mas a verdade é que, por trás desse gesto aparentemente inofensivo, existe um ritual poderoso, cheio de significado espiritual e enraizado em uma sabedoria milenar que poucas pessoas conhecem, a sabedoria budista. Quantas vezes você já sentiu que sua casa está pesada, carregada, sem saber exatamente o porquê? Às vezes, não é o corpo que está cansado, é a energia ao seu redor. Vibrações negativas, inveja, pensamentos densos, tudo isso se acumula nos ambientes sem que a gente perceba. Mas e se a solução para purificar esse espaço estivesse logo ali, ao alcance das mãos, dentro de um simples vasinho de água? Neste vídeo, você vai descobrir como um ritual ancestral, usado há séculos por mestres espirituais do Oriente, pode transformar sua casa, restaurar o equilíbrio energético e criar uma verdadeira proteção espiritual. E o melhor, você não vai precisar gastar nada, nem sair de casa. Basta colocar esse copo de água no lugar certo e deixar a energia fazer o resto. Preparado para aprender uma técnica budista que pode mudar completamente o seu ambiente? A água sempre foi vista como algo muito além de um simples recurso natural. Dentro da sabedoria budista, ela é considerada um dos elementos mais sensíveis às vibrações ao redor. Isso significa que ela não apenas reflete o ambiente, mas também absorve e transforma as energias presentes nele. É por isso que, em rituais de limpeza energética, a água ocupa um lugar central. Ela é, literalmente, um espelho espiritual. Se você já ficou mais calmo só de ouvir o som da chuva ou sentiu paz ao olhar para um rio, sabe do que estou falando. A água carrega uma memória sutil, uma espécie de conexão invisível entre o mundo físico e o espiritual. Quando usada com intenção, seja num vasinho de água simples ou num ritual budista mais completo, ela atua como um canal que retira o peso invisível do ambiente e traz equilíbrio energético para dentro de casa. Não é por acaso que em tantas culturas a água aparece em batismos, bênçãos, purificações e até na limpeza de espaços sagrados. O que muda é o nome do ritual, mas a essência é a mesma. A água possui um poder espiritual inegável. Em um ambiente carregado, ela se comporta como uma esponja que absorve as vibrações negativas, preparando o espaço para uma verdadeira cura energética. E tudo isso, sem barulho, sem esforço, apenas fluindo. Você já entrou no ambiente, mesmo sem ninguém dizer nada, sentiu um peso estranho no ar? Como se houvesse algo invisível ali, sugando sua paz? A verdade é que esses lugares carregam energia acumulada, discussões, tristeza, inveja, e tudo isso se impregna nas paredes, nos objetos e na gente também. É aí que entra a água, uma verdadeira aliada invisível que ajuda a neutralizar essas vibrações. A sabedoria budista nos ensina que a água não apenas absorve essas energias negativas, mas também as transforma. Como? Através da sua fluidez e da sua capacidade de adaptação. Ao colocarmos um vasinho de água em pontos estratégicos da casa, permitimos que ela atue como um filtro espiritual. Ela atrai a densidade do ambiente, captura o que está desarmônico e, silenciosamente, começa um processo de purificação do espaço. E o mais impressionante é que isso não é só teoria. Muitas pessoas relatam mudanças reais: um clima mais leve no lar, menos irritação entre os moradores, sensação de tranquilidade nos dias seguintes. É como se a água trabalhasse durante a noite, recolhendo aquilo que não pertence mais ao ambiente. Por isso, quando você sentir que o ar está pesado, não subestime o poder de um simples copo de água. Ele pode estar fazendo muito mais do que você imagina. Na tradição budista, a água é um símbolo profundo de pureza espiritual. Ela representa a capacidade de deixar ir, de não se apegar ao que passou, e de fluir com leveza mesmo diante dos obstáculos. Assim como um rio que contorna pedras sem perder o curso, a sabedoria budista nos convida a fazer o mesmo com as dificuldades da vida. E esse ensinamento está presente até nos rituais mais simples, como o uso de um vasinho de água. A purificação promovida pela água não se limita ao físico. Ela atua nos níveis sutis da existência, limpando não só o ambiente, mas também a mente e o coração. Muitos monges usam a água em seus rituais como forma de despertar o equilíbrio energético do local. É uma maneira silenciosa de invocar a serenidade, de preparar o espaço para a meditação e de afastar tudo aquilo que pode interferir na paz interior. Além disso, a água simboliza o equilíbrio entre o céu e a terra, entre o corpo e o espírito. Quando colocamos esse elemento em lugares estratégicos da casa,
Estamos aplicando uma técnica budista que nos lembra, todos os dias, da importância de viver com mais harmonia. E o melhor é que não exige esforço nem grandes cerimônias, basta um pequeno gesto consciente para ativar uma corrente poderosa de cura energética e transformação. Esse ritual de colocar um vasinho de água em casa pode parecer pequeno, mas carrega uma profundidade espiritual imensa. Ele vem de uma prática ancestral presente em tradições orientais, principalmente no budismo, onde cada gesto tem intenção e cada objeto, um propósito. Nesse caso, o objetivo é criar uma ponte entre o mundo visível e o invisível, uma forma sutil de dialogar com as energias que nos cercam. Muitos mestres budistas ensinam que o simples ato de preparar esse copo de água já é um exercício de atenção plena. Não se trata apenas de despejar água num recipiente qualquer. Trata-se de um ritual budista de purificação do ambiente, onde cada movimento é feito com foco, respeito e consciência espiritual. É como se estivéssemos dizendo aqui: não há espaço para vibrações negativas, este é um lugar de paz. Esse ritual também funciona como um lembrete silencioso de que a cura energética não depende de grandes atos, mas de práticas constantes, simples e cheias de intenção. E é exatamente aí que mora sua força. Um pequeno gesto, repetido com fé e sabedoria, pode se tornar uma das formas mais eficazes de proteção espiritual no dia a dia. Afinal, espiritualidade no lar é feita desses detalhes que parecem banais, mas que tocam profundamente o invisível. A localização do vasinho de água faz toda a diferença na eficácia do ritual. Segundo o Feng Shui e os ensinamentos budistas, alguns pontos da casa tendem a acumular mais energia negativa, principalmente os cantos escuros, entradas e locais onde há pouco movimento. Colocar o copo de água nesses espaços é como acender uma luz num quarto escuro. Você começa a revelar o que estava oculto e a purificar o ambiente naturalmente. Um dos lugares mais indicados é debaixo da cama, especialmente se você sente insônia, pesadelos ou acorda cansado sem motivo. A prática ancestral sugere esse local porque o período noturno é quando estamos mais vulneráveis espiritualmente. A água atua como uma espécie de guardiã silenciosa, absorvendo as vibrações densas que se acumulam durante o sono e promovendo uma sensação de proteção energética. Outros locais estratégicos são perto da porta de entrada para bloquear cargas negativas que chegam de fora ou incômodos onde houve brigas, doenças ou tensão emocional. Nesses pontos, a energia espiritual costuma ficar estagnada, e o ritual funciona como um reinício. Cada vasinho de água se transforma num pequeno escudo, harmonizando a casa e ajudando a criar um espaço mais leve, calmo e receptivo às boas vibrações. O momento ideal para realizar esse ritual é à noite, pouco antes de dormir. Isso porque é durante o sono que nossa energia espiritual fica mais exposta, ao mesmo tempo, mais disponível para cura e renovação. Ao preparar o vasinho de água nesse horário, você ativa uma espécie de blindagem energética que funciona enquanto você descansa. É como dar uma boa noite para sua casa e deixá-la cuidando de você em silêncio. O segredo está na intenção. Ao encher o copo de água, não faça isso no automático. Coloque uma intenção clara, pode ser uma oração, uma frase positiva ou até uma simples gratidão. Algo como que esta água leve embora toda a energia negativa e traga paz para este ambiente já faz toda a diferença. Segundo o ensinamento budista, é essa vibração que potencializa a ação da água, ela que transforma um gesto comum em um ritual budista verdadeiro. Você também pode potencializar ainda mais a limpeza energética usando elementos extras, colocar uma pitada de sal grosso, algumas folhas de arruda, ou até mesmo uma rodela de limão, dependendo do que você tiver em casa. O importante é manter a simplicidade e a consciência. Afinal, o que vale aqui não é a estética, mas a conexão entre você, o ambiente e essa prática ancestral de purificação e equilíbrio espiritual. Quando o ritual é feito com regularidade e intenção, os resultados começam a aparecer de forma quase sutil, mas muito real. Um dos primeiros sinais é a melhora no sono. Você acorda com mais disposição, a mente menos agitada, e aquela sensação de cansaço sem explicação começa a desaparecer. É como se o corpo e o espírito finalmente conseguissem descansar de verdade. E isso, por si só, já é um enorme avanço. Além disso, muitos relatam uma leveza no ar. A casa parece mais clara, mais silenciosa, mesmo sem mudança alguma na decoração. É o reflexo de uma limpeza energética profunda. A energia negativa vai sendo drenada, e o espaço ganha uma nova vibração.
Aqueles ambientes que antes pareciam carregados, sabe aquele cômodo onde ninguém quer ficar? De repente se tornam mais acolhedores, como se a casa inteira respirasse aliviada. E não se surpreenda se perceber mudanças também no seu humor. Quando a energia ao redor muda, a gente muda junto. A irritação dá lugar à paciência, a mente fica mais centrada, e até os relacionamentos melhoram. São pequenos sinais de que a proteção espiritual está funcionando. A energia espiritual do ambiente influencia diretamente sua disposição, suas atitudes e até sua criatividade. E tudo isso, começando com um simples vasinho de água. Para manter a eficácia do ritual, é essencial trocar a água com frequência. O ideal é diariamente, mas se não for possível, a cada 2 dias no máximo. Isso porque a água, ao absorver as vibrações negativas, vai ficando carregada e precisa ser renovada. Não adianta deixar lá por semanas, a energia estagna e o efeito do ritual se perde. Pense nisso como um banho diário da alma da sua casa. Outra dica importante: evite que outras pessoas toquem no copo. Parece bobagem, mas o contato físico pode transferir outras energias, interferindo no processo de purificação. Deixe o recipiente em um canto discreto, protegido, onde ele possa trabalhar em silêncio. Se tiver crianças ou animais em casa, escolha um local seguro, como embaixo da cama ou num móvel mais alto, longe do alcance. E se quiser ir além, você pode enriquecer o ritual com elementos naturais como sal grosso, limão cortado ou ervas secas como alecrim ou arruda. Essas versões mais completas funcionam como reforço espiritual, elevando ainda mais a limpeza energética. Mas lembre-se, o que torna tudo realmente poderoso é a intenção. Com atenção plena e constância, até os rituais simples se tornam ferramentas profundas de transformação. Às vezes, estamos tão acostumados com a correria do dia a dia, com as tensões e ruídos do mundo exterior, que nem percebemos o quanto nossa casa absorve tudo isso. Cada emoção que sentimos, cada pensamento que alimentamos, cada palavra dita, tudo reverbera no espaço em que vivemos. E quando esse espaço se torna pesado, silenciosamente, ele começa a nos devolver o mesmo peso. Por isso, práticas como essa, tão simples à primeira vista, são na verdade um resgate, um chamado para cuidar daquilo que nos sustenta por dentro e por fora. A sabedoria budista nos mostra que o invisível é tão real quanto o concreto. Aquilo que sentimos, mas não vemos como vibrações negativas, cansaço espiritual, desequilíbrios energéticos, precisa ser acolhido, compreendido e tratado com suavidade. E o ritual do copo de água é uma dessas ferramentas ancestrais que nos reconectam com o essencial. Ele nos lembra que não precisamos de grandes cerimônias nem conhecimentos ocultos para restaurar o equilíbrio. Às vezes, tudo começa com um gesto silencioso, feito à noite, no canto do quarto. Com um simples vasinho de água. Ao longo deste conteúdo, você entendeu que essa prática vai muito além de superstição ou tradição popular. Estamos falando de uma técnica budista profundamente enraizada em séculos de sabedoria, que atua de forma prática e espiritual. Ela não só purifica o ambiente, como também transforma a forma como você se relaciona com a sua casa, com sua energia e consigo mesmo. É uma aliança entre o visível e o invisível, entre o mundo físico e o mundo sutil. Mas o mais importante é entender que o poder não está só na água. Ele está na sua intenção. Está no seu desejo de viver em paz, de proteger o seu lar, de cuidar da sua alma e daqueles que você ama. O vasinho de água é apenas um canal. A verdadeira energia de cura nasce quando você escolhe agir, quando você decide que a espiritualidade também mora nas coisas pequenas: um copo, um canto, um pensamento positivo antes de dormir. Então eu te convido, comece hoje. Não deixe essa sabedoria virar apenas mais um vídeo esquecido. Escolha um cantinho da sua casa, encha o copo com calma, coloque sua intenção. Observe. Sinta. Permita-se mergulhar nessa prática ancestral e veja como, pouco a pouco, tudo ao seu redor começa a mudar, inclusive você. Porque quando o lar muda, a alma também floresce. E se isso tocou você, se despertou algo aí dentro, compartilhe essa prática. Leve essa mensagem adiante. Envie para quem você sabe que precisa. E claro, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique com a gente nessa jornada de transformação. Vamos juntos tornar nossos lares mais leves, nossas noites mais protegidas e nossa vida mais conectada com aquilo que realmente importa.